sentido inverso de rotação. Observe no diagrama do circuito de potência que, na situação de funcionamento comentada anteriormente, o fechamento dos contatos de K1 para acionar o motor foi o seguinte. Contatos 1 e 2 de K1 liga L1 ao terminal 1 do motor. Contatos 3 e 4 de K1 liga L2 ao terminal 2 do motor. Contatos 5 e 6 de K1 liga L3 ao terminal 3 do motor. Também já foi dito que para inverter o sentido de rotação, basta inverter um fio na alimentação do motor. Bom, neste circuito, esta é a função do contator K2. Observe no circuito de potência que, quando o K2 entra, as ligações do motor em relação às linhas ficam na seguinte ordem. Contatos 1 e 2 de K2 liga L3 ao terminal 3 do motor. Contatos 3 e 4 de K2 liga L1 ao terminal 2 do motor. Contatos 5 e 6 de K2 liga L2 ao terminal 1 do motor. Foi mencionado anteriormente que só se pode acionar com partida direta motores de até 5 HP. Os motores elétricos possuem um valor de corrente de partida muito elevado, que pode chegar a 10 vezes o valor da sua corrente nominal de trabalho. Isto é muito prejudicial para a rede elétrica quando acionamos motores de grande potência. Para resolvermos esse problema, utilizamos sistemas que amenizam a corrente de partida e logo após o pico da corrente de partida, o motor é comutado para trabalhar normalmente. Temporizadores. Os temporizadores, também conhecidos como relés de tempo, são dispositivos elétricos utilizados em circuitos de comando com a função de causar o acionamento de um determinado componente após um tempo pré-determinado. A figura 171 mostra um modelo de relé temporizador. Os temporizadores mais comumente utilizados nos circuitos de comando são constituídos por circuitos elétricos que temporizam e acionam um relé magnético com contatos abertos e fechados. Esse dispositivo tem várias utilidades nos circuitos de comandos, tais como temporização em lógica de comandos, partidas sequenciais de motores elétricos, sistemas de partida de motores e muitas outras utilidades. Para a partida de motores em estrela triângulo, existe um modelo específico de relé temporizador. A figura 172 mostra o diagrama de funcionamento desse dispositivo. Comando automático estrela-triângulo. A partida estrela-triângulo é a mais utilizada nos sistemas industriais. Porém, para esse tipo de partida, é imprescindível que o motor permita a alimentação em duas tensões, por exemplo, 220 380 volts ou 440 760 volts. É necessário que o motor tenha no mínimo 6 terminais de ligação. Na partida estrela-triângulo, os terminais do motor são ligados para uma determinada tensão, 380 volts, por exemplo, e o motor é alimentado inicialmente com uma tensão menor, 220 volts. Neste caso, o motor parte com uma tensão reduzida. Como o motor está esperando uma determinada tensão, mas recebeu um valor menor de tensão, seu consumo de corrente também será menor. Neste caso, o conjugado de partida do motor fica reduzido para 25 a 36% do conjugado na tensão normal. Por isso, é necessário analisar no sistema se o motor que vai partir em estrela triângulo tem um conjunto de partida suficiente para garantir sua partida com uma redução de corrente. A análise do conjunto pode ser feita utilizando o catálogo do fabricante do motor, que fornece as curvas de conjugado. Na partida estrela-triângulo, com contatores, são fechados os terminais do motor na ligação estrela na partida, e logo após um tempo pré-determinado por um temporizador, essa ligação é desfeita e o motor é fechado em triângulo. Como se sabe, na ligação estrela, o motor é alimentado com as fases L1, L2 e L3, nos terminais 1, 2 e 3. As pontas 4, 5 e 6 são curto-circuitadas. Na ligação triângulo, a fase de L1 deve alimentar as pontas 1 e 6, L2, 2 e 4, L3,
3 e 5, conforme a ilustração das figuras 173 e 174. Estas ligações nos terminais do motor são feitas por meio dos contadores K1, K2 e K3. Veja o circuito de potência na figura 175. No circuito de potência, ou principal, temos os seguintes componentes. Abaixo das linhas de alimentação do circuito L1, L2 e L3 temos F1, F2 e F3. Estes são os fusíveis. Contadores K1, K2 e K3. F7. Este é um relé de sobrecarga. Este dispositivo protege o motor contra corrente excessiva. O relé de sobrecarga desarma o circuito de comando após o motor ter passado do limite de corrente e tempo pré-ajustados. Esta corrente provocará um aquecimento que fará com que desarme um contato que está em série com o circuito de comando. O circuito de comando só voltará a funcionar depois que o relé de sobrecarga for desarmado manualmente. Existem relés que também desarmam quando falta uma fase na alimentação do motor. M, motor trifásico. A figura 176 mostra o circuito de comando. Funcionamento. Primeiro passo do circuito. Para que o consumo inicial seja pequeno, primeiro temos que fazer o fechamento estrela, figura 177. Neste fechamento, terminal 1 é ligado a L1, terminal 2 é ligado a L2, terminal 3 é ligado a L3 e os terminais 4, 5 e 6 são interligados. Ao acionar o botão S1, são alimentados os relés de tempo K6 e o contador K2. Ao ser alimentado, K2 fecha seus contatos 13 e 14 para selo, 23 e 24 para alimentar K1. Abre os contatos 31 e 32, para garantir que K3 não seja armado por enquanto, e também fecha seus contatos 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6, para fazer a interligação entre os terminais 4, 6 e 5 do motor. Ao ser alimentado, K1 fecha seus contatos 13 e 14 para selo, 23 e 24 para esperar um momento de armar K3. Abre os seus contatos 31 e 32 e fecha seus contatos 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, completando assim o fechamento estrela. Observação. Quando o K1 abre os seus contatos 31 e 32, o relé K2 não desarma devido ao fato do relé K2 ainda estar com os seus contatos 13 e 14 fechados. Segundo passo do circuito. Agora é preciso que o motor mantenha a velocidade e torque estabelecidos no projeto de construção do equipamento. E para que isto aconteça, será necessário mudar o fechamento para triângulo, pois o Estrela não é capaz de fazer isto. Figura 178. Neste fechamento, A. Os terminais 6 e 1 são interligados e ligados a L1. B. Os terminais 2 e 4 são interligados e ligados a L2. C. Os terminais 3 e 5 são interligados e ligados a L3. Supondo que ajustamos o relé de tempo K6 para 10 segundos, no final desse tempo ele abre seus contatos 15 e 16 e desarma K2, que abre o seu selo 13 e 14, 23 e 24, abre seus contatos 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 para desmanchar a interligação dos terminais, 4, 5 e 6 do motor, desmanchando o fechamento estrela, e fecha seus contatos 31 e 32 para armar K3. Início do segundo passo. Ao ser armado, K3 abre seus contatos 31 e 32, garantindo que K6 e K2 não sejam mais alimentados, e ao mesmo tempo fecha seus contatos 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, completando o fechamento triângulo.
Como nos circuitos anteriores, para parar o motor é só acionar S0. Partida com chave compensadora. Esse tipo de partida é um pouco mais caro, pois utiliza um autotransformador de potência elevada com vários tapes de saída, normalmente 50%, 65%, 80%. O motor, nesse caso, pode ter apenas 3 terminais de saída, pois o autotransformador é ligado na alimentação do motor. Nessa partida, o motor pode partir com carga e vai acelerando conforme a comutação dos tapes do autotransformador, que pode ser manual ou por meio de contatores. A seguir são apresentados os circuitos dos esquemas principal e de comando para acionamento de um motor com chave compensadora. A figura 179 mostra o circuito de potência e a figura 180 mostra o circuito de comando. Analisando o esquema de comando, ao acionar S1, são alimentados os contadores K3, K2 e o temporizador K6. Dessa forma, o motor parte com a alimentação reduzida pelo autotransformador. Passado o tempo pré-determinado pelo temporizador, ele abre seu contato K6, 1516, desligando o contador K3. Estando fechado, os contatos de K2, 1314, e K3, 3132, que volta à sua posição de repouso normal fechado, o contator K1 é alimentado. Quando o contator K1 é alimentado, ele se mantém pelo contato K1 1314 e o contator K2 é desligado pelo contato normal fechado de K1 2122. Nesse momento, o motor é alimentado pela tensão da rede pelos contatos principais do contator K1. Partida com aceleração rotórica. Esse sistema de partida só é permitido para motores com rotor bobinado, pois a corrente de partida é controlada por meio da inserção de resistores em série com as bobinas do rotor do motor. A vantagem da utilização desse motor é que ele mantém o torque constante, mesmo com a rotação reduzida. Por isso, é muito utilizado em pontes rolantes e elevadores. Para controlar a corrente de partida e rotação desse motor, são utilizados bancos de resistores em série com os enrolamentos do rotor. Essa ligação é possível por meio de anéis que permitem o acesso às bobinas do rotor, como pode ser observado na figura 181. Nesse sistema, o motor parte com a resistência total acoplada ao rotor e, gradativamente, por acionamento do botão ou automaticamente por meio de temporizadores, o valor do banco de resistores vai diminuindo até que o motor fique com os terminais do rotor em curto, na sua velocidade nominal. A seguir, serão apresentados os circuitos de potência e de comando dessa partida com a comutação da velocidade feita automaticamente por meio de temporizadores. A figura 182 mostra o circuito de potência. A figura 183 mostra o circuito de comando. O funcionamento ocorre conforme os passos descritos abaixo. 1. Ao pulsar o botão S1, o contator K1 se fecha, alimentando os terminais do motor. O contator K1 se mantém pelo contato de selo de K1 13 e 14, e o temporizador K61 também é energizado nesse momento. O motor parte com a resistência total associada ao seu rotor, pois, nesse momento, K11, K12 e K13, responsáveis pela comutação dos tapes do banco de resistores, estão desenergizados. 2. Passado o tempo pré-determinado pelo temporizador K61, o contator K1 continua energizado e o contator K11 é energizado pelo contato K61, 15 e 16.
O contator K11 se mantém por seu contato de selo K1, 13 e 14. Dessa forma, diminui o valor da resistência associada ao rotor e o motor aumenta sua velocidade. 3. Quando o contator K11 é energizado, ele elimina o temporizador K62 pelos contatos K11, 43 e 44, que começa a contar no tempo ajustado. O contator K1 e K11 se mantêm energizados. Passando o tempo de K62, esse temporizador fecha seu contato 16 e 18 e alimenta o contator K12, que se mantém pelo contato de selo. Dessa forma, o contator K12 diminui parte do banco de resistores associados ao rotor, aumentando a velocidade do motor. No momento que K2 foi energizado, seu contato 43-44 se fechou, alimentando o temporizador K63. 4. Nesse momento, temos os contatores K1, K11, K12 e os temporizadores K63 energizados. Passado o tempo ajustado em K63, este componente vai atuar energizando K13. K13 abre seu contato 21 e 22, desenergizando os contadores K11, K12 e o temporizador K63. Nesse momento, temos energizado apenas os contadores K1, que alimenta o motor, e K13, que fecha as pontas do rotor sem resistência. Temos agora o motor na velocidade nominal, pois o banco de resistores foi retirado do sistema quando o K13 curto-circuitou as pontas das bobinas do rotor. Defeitos dos contadores. Vamos ver alguns defeitos que podem surgir em contadores, provocando o mau funcionamento dos circuitos onde estão aplicados. Sobreaquecimento da bobina magnética. O sobreaquecimento natural em serviço ocorre sempre que as perdas ultrapassam o valor de superfície dissipadora de calor. Tal defeito pode ocorrer, por exemplo, quando a localização da bobina é inadequada. Curto-circuito entre bobina e núcleo, devido ao deslocamento ou remoção da capa isolante. Esse defeito é menos comum. Aparecimento de curto-circuito entre espiras, devido ao deslocamento ou remoção da capa isolante. Tal defeito é mais frequente em corrente alternada do que em corrente contínua. Queima ou interrupção intermitente da bobina. Queima é a danificação total da mesma e pode ocorrer quando existe uma permanência severa de trabalho. Queimando a bobina pode provocar um curto-circuito e danificar os contatos auxiliares. Interrupção intermitente é a faixa que ocorre quando existe um mau contato no circuito da contadora, provocando repique dos contatos. Sobreaquecimento dos contatos. Carga-liga excessiva. Pressão inadequada dos contatos, podendo provocar a solda dos contatos. Colagem. Condições superficiais de contato. A presença de gorduras e poeiras dificulta o contato. Oxidação. A oxidação do metal condutor com o meio ambiente cria, frequentemente, maus condutores elétricos. Problema importante para os contatos de cobre. Acabamento e formato da superfície de contato. Isolação deficiente. Influência da umidade do ar. Penetração de inseto, poeira e outros corpos. Influência de óxidos externos. Desgaste excessivo dos contatos. Influência do arco voltaico. Arco que se forma no instante da abertura de um circuito elétrico sob carga. Sistema de fechamento por deslizamento. Sistema de fechamento por pressão ou por deslizamento remove certa quantidade de material em cada manobra. Defeitos mecânicos. Os defeitos mecânicos formam-se a partir da própria construção do dispositivo. Lubrificação deficiente, formação de ferrugem, molas inadequadas, trepidação no local de montagem. Os defeitos mais comuns em motores e que podem ser detectados pelos eletricistas de manutenção são: A. Bobinas abertas. Para detectar bobinas abertas, basta medir todas as bobinas do motor separadamente e observar se alguma delas apresenta resistência infinita. B.
falta de isolamento ou curto entre as espiras. A falta de isolamento entre as espiras pode ser causado pelo rompimento do verniz devido à vibração ou elevação da temperatura. Para detectar, basta comparar as medidas de resistência de todas as bobinas separadamente e observar se alguma delas acusa resistência inferior às outras. Observação: há casos em que não será possível essa verificação devido ao fato de que ela só acontecerá durante o funcionamento do motor, estando com temperatura interna mais alta. C. Falha no isolamento entre as bobinas e a carcaça do motor. Esse tipo de falha só poderá ser verificado, na maioria das vezes, com o uso de um teste chamado megômetro, ou Megger, como é mais conhecido. Existem outros inúmeros problemas, mas que só poderão ser detectados e resolvidos por especialistas em motores. Um problema que pode ser facilmente detectado e resolvido por eletricista de manutenção é o de falhas nos rolamentos. Problemas nos rolamentos podem comprometer fortemente o funcionamento do motor, causando maior consumo de corrente elétrica e até mesmo atuando o dispositivo de sobrecarga. Rolamentos defeituosos geram ruídos que podem ser detectados com o uso de um medidor de vibração. Os medidores de vibração, mesmo não sendo de custo elevado, podem faltar num determinado momento. O controle da vibração, entretanto, já era feito mesmo antes de existir medidores de vibração, como os que conhecemos atualmente. As figuras 184 e 185 mostram dois instrumentos. Amplamente usados para essa finalidade. Um ouvido treinado e experiente pode detectar ruídos que indicam uma vibração excessiva ou um rolamento danificado, ou o ruído característico de um engripamento, de um anel solto ou de um pino batendo. A chave de fenda é usada com a ponta aplicada sobre o mancal ou rolamento e o cabo encostado no ouvido. Com o estetoscópio, a sensibilidade do método do ouvidômetro fica mais acurada.